Então vamos lá. Meu amigo e minha amiga, bom, falar que não, né? Sobre a questão do 20 dias aí, se eventualmente um escândalo é lançado ao mesmo tempo que outro e não. Apenas dizer que eu entendo que não, porque, vamos dizer, se acontece de haver dois temas ao mesmo tempo, que eu não conseguiria trabalhar, porque eventualmente seriam escandalosos, inclusive o próprio tema dos mandamentos. E aí você poderia pensar, mas se a pessoa ali obedecesse os 10 mandamentos logo desde o início, já conseguiria resolver o problema? Isso é uma meia verdade, porque eu conseguiria resolver o problema do meu ponto de vista individual. Eu não sei se conseguiria resolver, vamos dizer, o problema dos outros. E outra, eu ainda assim, mesmo obedecendo os 10 mandamentos, eu não trabalharia os dois temas ao mesmo tempo. O que seria muito imprático. Né? Possível, mas muito imprático. Extremamente fora de mão. Fora de mão. Então eu teria que primeiro trabalhar um tema escandaloso, para depois trabalhar outro, que no caso seria os mandamentos. E aquela coisa, em relação aos mandamentos para falar contra Cristo, a possibilidade de escândalo, por exemplo, se eu recebesse argumentos complementares, não pode ser, porque só isso em si não necessariamente iria conter o escândalo. Iria conter no sentido de que eu ia não sofrer com qualquer situação. Eu não necessariamente vou conseguir conter, no sentido que eu teria proteção espiritual, e até física, vamos dizer assim. Agora, que eu vou conseguir necessariamente conter o escândalo dos outros, mas não há certeza disso. Porque depende da obediência dos outros. Então isso nunca foi exatamente um fator garantidor, né? E depende deles. E pode haver escândalo, e eu não falaria dos dois temas ao mesmo tempo. Porque não daria, é mais ali pela questão do tempo e tal. E é isso. Não é porque a obediência dos 10 mandamentos que necessariamente vai garantir ali a resolução do problema. Não para eventualmente pessoas que eventualmente não aceitassem. Aí falar sobre isso não aceitaria. Não resolveu para mim. Né? Então não, em termos de ocorrência de escândalo, não é uma verdade. É uma verdade em termos de proteção. Agora, em termos de contenção do que os outros vão pensar, não, porque depende da obediência deles. Não, aí eu não teria possibilidade de interferência na manifestação alheia. Mesmo que eu não fosse lesado, outras pessoas não fossem lesadas, mas ainda o escândalo poderia se dar. Né? Então, isso não seria impedido, na verdade. Né? E eu não faria isso no mesmo momento. E justamente não, mas aí que tá. E aí me justifica porque eu teria que fazer no outro momento. Então não necessariamente não acontecer. Ter que resolver um tema e deixar o outro para depois. Que também seria, vamos dizer, escandaloso e que já estaria gerando efeitos que eu não poderia falar. Mas as mesmas respostas continuam. Com alguma leve variação, porque em relação à obediência dos mandamentos eu garanto mais proteção para mim. E alguma proteção para os outros. O que não impede a ocorrência do escândalo, porque isso vai demandar obediência à lei. Então, não, eu acho que não. Eu mantenho a minha posição porque não há certeza sobre se o fato de a minha obediência vai conter ou não qualquer situação escandalosa que possa ocorrer. Né? Uma vez que não depende só de mim, não depende só da minha obediência. Então é isso, né? Isso aqui não. E de novo, geraria o problema da questão dos efeitos, né? Porque justamente se eu recebo o argumento dos mandamentos, passo a obedecê-los, mas não referencio o tema dos mandamentos ainda, porque eu estou resolvendo outro tema, primeiro eu vou ter que resolver esse para depois falar dos mandamentos, já que eu não vou poder amalgamar. Né? Então, porque seria imprático. Mas, sim, ok, eu entendo que esse tema realmente é complicado, porque envolve pessoas e tal. Como eu já falei no canal, não concordo muito com algumas manifestações, ou talvez até pior do que isso, com o jeito de algumas manifestações, mas eu entendo. Eu entendo a revolta que eventualmente isso possa gerar nas pessoas. Como eu falei, não concordo. Poxa, aí é complicado, porque não sei se eu vou dizer dessa forma. Eu vou dizer mais que eu aceito do que eu respeito a opinião das pessoas que eventualmente pensam. Eu tenho algum respeito por essa opinião, mas eu acho que eu tenho mais aceitação e talvez mais tolerância exatamente do que propriamente respeito pela opinião
Alheio no sentido da questão de que as pessoas teriam que ser protegidas e porque eventualmente eram mais vulneráveis, né? E socialmente e tal. E eu entendo isso. Eu acho que há um motivo para a revolta aí, sim. No entanto, há outras circunstâncias que fogem à minha alçada e ao meu controle, porque justamente não sou eu que posso controlar tudo o que acontece no ministério, na verdade. Apesar da questão da maternidade espiritual, eu não posso fazer isso. E eu sempre trabalhei com essa hipótese, na verdade, no sentido de, não, peraí, mas os mandamentos não garantem a obediência à lei. Ah, mas é garantia que vai resolver o problema? Bom, não é garantia de evitar o problema. Garantia de resolver o problema quando? E se depende da obediência dos outros. Então não tem isso, essa garantia não existe, não. Aí que tá, pode até haver a garantia, mas ela não é rápida. Então nem há garantia, bom, independente, isso eu não vou falar, mas independente, não há garantia de que eu vá resolver, ou de que eu vou conseguir conter, uma vez que não. Estou obedecendo ali mandamentos, e daí acontece esse escândalo. Com certeza no mesmo dia vai ser resolvida a situação. Não, porque as pessoas vão demorar, como eu eventualmente degluti, vamos dizer, tive de digerir a questão ali comparativa de Novo e Velho Testamento, assim com as pessoas seria também, não seria uma coisa de um dia. Né? E poderia haver algumas frases, vamos dizer, feitas que não necessariamente conteriam a situação, poderiam resolver do meu lado. Mas não conteriam a situação necessariamente. E provavelmente não seria um tema trabalhado só em 7 dias, ou só em um dia só. Só em um dia somente, vamos dizer, para não ficar tão pedante. Não é, porque o tema dos mandamentos também seria eventualmente outro tema de 20 dias. Então tem essa, né, na verdade. E então acho que fica, de alguma forma, esse complemento. E é isso aí, então. Valeu.